E aí, a turma, vamos à correção aí do nosso exercício de análise combinatória, né? Vamos ver aí o princípio aditivo da contagem, né? Então, vejamos, né? A 11, questão 11, letra A, dizia assim, dois conjuntos A e B, tais que o número de elementos de A é igual a 18, o número de elementos de B é igual a 15, e o número de elementos da interseção, né, é igual a 6. Determine o número de elementos de A união B. Bem, gente, nós sabemos que existem dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Tais que o conjunto A tem 18 elementos e o conjunto B tem 15 elementos. E que a interseção dele é igual a 6. Então, vamos determinar a união desse conjunto. Então, de acordo com o estudo de vocês, existe uma fórmula, que vocês viram, né? Que diz o seguinte, né? Que o número de elementos da união, né? Que é o que ele quer, de A união B, vai ser igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos a interseção, né? O número de elementos de A inter B. Então, como foram apresentados os dados aqui, então é só colocar. Então, nós vamos ter aqui que o número de elementos de A união B vai ser igual ao número de elementos de A, que ele traz aqui, que é 18, não é isso? Então, eu vou colocar 18, mais o número de elementos de B, que ele também traz aqui, que diz que é igual a 15, certo? Menos o número de elementos da interseção, né? Conjuntos A e B, que é igual a 6. Então, resolvendo isso aqui, ó, o número de elementos da união, né, de A união B vai ser igual a 18 mais 15, que dá 33, fazer por parte, 33 menos 6. Né? Então, o número de elementos de A união B vai ser igual a 27, tá certo? Professor, mas dá para fazer por diagrama? Sim, olha só. Quando a gente faz o diagrama, você percebe que tem uma interseção. Então, você já coloca os conjuntos aqui, né? Aqui eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Por onde é que eu começo? Pela interseção. Então, a interseção é 6, ou seja, são 6 elementos que pertencem a A e pertencem a B. No total, o A tem quantos elementos? 18. Então, como aqui tem 6, eu só coloco mais 12. 12 mais 6 dá os 18 elementos de A. Quem são os elementos de B? São 15 os elementos. E aqui tem 6, faltam quantos? Faltam 9. Então, como você percebeu aqui, ó, nessa forma, o número de elementos da união vai ser o número de elementos de A, são todos de A, que seriam 18, tá certo? Mais o número de elementos de B, são todos os elementos que pertencem a B, que no caso seriam 15, certo? Menos a interseção. Um detalhe, só para você entender uma coisa. Um detalhe, que quando eu digo número de elementos de A, você percebe que eu contei interseção uma vez, tá certo? Quando eu digo o número de elementos de B, eu contei interseção duas vezes. Então, se eu contei duas vezes, eu tenho que retirar uma vez, porque senão o número de elementos vai dar alterado, tá certo? Então, por isso que é menos uma vez a interseção. Porque quando a gente conta os elementos de A, eu contei interseção uma vez, eu contei 6 uma vez. Quando eu conto o número de elementos de B, eu contei 6 outra vez, tá certo? Essa é a ideia.